A santa paz de Deus, Irmandade. Para você que vai acompanhar daqui um pouquinho a palavra que Deus tem mandado, nós gostaríamos de passar para todo o povo de Deus os nossos dados bancários para você que tem desejo de fazer sua oferta, sua coleta, seu dízimo e contribuir para a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa conta é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Tenho certeza que Deus retribuirá em muitas bênçãos na vida de todos nós. Boa palavra, Deus que abençoe, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Bendito é o Senhor. A palavra que Deus manda está no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Santo é o Senhor. Glória a Deus. A partir do verso 32. Bendito é o Criador eterno. Santo é o Senhor eterno. A gente vai aguardar um momentinho até todo mundo achar aí na Bíblia e a gente começa a leitura. Santo é o Senhor eterno. Todos acharam? Então vamos começar a fazer a leitura. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfalecerá o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E via um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e eu livrava da sua boca, levantando-se ele contra mim. Lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como um urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Glória a Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor esteja contigo. Glória a Deus. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo sobre si. E tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, pedras, e pô-los no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi-se chegado ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegado a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel.
E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se ao filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu com o combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que ocorreu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e o tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, e jubilaram, e seguiram os filisteus, até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Sarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus, e despojavam com seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair, Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é o filho este jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é o filho este homem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem é esse filho jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Até aqui. Amém. Querida mocidade, uma história muito conhecida, no qual Davi, que era um simples pastor de ovelhas, tinha alguns irmãos que já guerreavam no exército de Saul, no qual, certa época, havia um gigante que atordoava o exército de Israel durante 40 dias e 40 noites. E ninguém conseguia guerrear contra esse gigante, todos tinham medo, temiam ele. Até que Davi foi levar alimento para os irmãos dele que já estavam na guerra, e Davi acabou ouvindo a conversa deste gigante, até então não tinha conhecimento dele. E quando Davi ouviu, Davi entrou em ira, porque o gigante estava indo contra o Deus que servia aquele exército de Israel, no qual é o nosso Deus vivo, maravilhoso. E na hora que Davi se revoltou e quis lutar contra o gigante, ninguém permitiu. Duvidavam dele porque ele era jovem, era fraco, pequeno, e também nunca tinha guerreado, porque era só um pastor de ovelhas. Mas quando ele falou com o rei Saul sobre a situação, Saul permitiu até então para ele guerrear com esse gigante. E todos achavam que Davi ia usar todas as armas disponíveis, as melhores armas, as melhores armaduras. Mas não. Davi usou o que já lhe era de propriedade, o que ele já usava no dia a dia dele. Que era o quê? O seu cajado e a sua pedra, junto com o equipamento que eu acabei esquecendo o nome, mas ele usava para afastar leões, ursos, ou até quem tentava matar as ovelhas do rebanho dele. E o que a gente pode aprender com essa palavra? Às vezes, mocidade, você pode estar enfrentando uma situação difícil aí fora, algo que você acha que você não tem como conseguir de nenhuma forma resolver, algo que está além do teu alcance. Porém, nessas horas, você não pode esquecer que tem um Deus do seu lado, um Deus que te reveste e te guarda todos os dias, um Deus que ilumina os seus passos, ilumina os seus caminhos. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Então, jovem, moço e moça, nunca tente fazer algo que está dentro do teu alcance. Às vezes, Deus nos dá a oportunidade de, às vezes, passar por alguns gigantes na nossa vida, por coisas que a gente não gosta de fazer, coisas que você não tem apego. Às vezes, coisas você acha, eu preciso fazer tal coisa para conseguir isso. Eu preciso fazer um curso. Realmente, é bom estudar, é bom sempre adquirir conhecimento e sabedoria. Porém, às vezes você não está vendo que você já tem as armas para enfrentar os gigantes aí fora da sua vida. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Moço e moça,
Você já tem todos os equipamentos suficientes para conseguir enfrentar os seus problemas. Às vezes pode ser a sua obstinação. Às vezes pode ser o seu medo. Às vezes o seu gigante pode ser até alguém que está às vezes te incomodando, está te atrapalhando no seu caminhar. Então, qual é a sua arma? A maior arma do cristão é a oração. Então, entregue as suas necessidades, os seus problemas, as suas angústias na oração. Ajoelhe-se perante Deus. Humilhe-se perante Deus, que você pode ter certeza que Ele vai te mostrar o caminho, através da oração e da revelação. Santo é o Senhor. Então, jovem, não temas. Não tenha medo do que está aí fora te esperando. Porque tu tem o Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele intercede por ti e pode ter certeza que Ele sempre chega na sua frente antes de você em algum lugar. Entregue todas as suas necessidades nas mãos de Deus, que Ele vai te mostrar sempre o caminho. Tudo onde Deus habita, Deus abençoa. Então pode ter certeza que daqui para frente, essa palavra vai reverter em bênçãos na sua vida. Aonde você pisar, você vai ser abençoado e iluminado. Aonde você tocar a tua mão, Deus vai prosperar na sua vida. Santo é o Senhor. A tua colheita está vindo já. A época de vaca magra da sua vida está indo embora. É época de bênção. É época de virtude, de vitória. Santo é o Senhor eterno. Então não tenha medo. Assim que você enfrentar alguma situação ou pensar às vezes em desistir, lembra dessa palavra. Davi contra o gigante Golias. Um simples pastor de ovelhas conseguiu vencer um dos maiores guerreiros que já existiram na face da terra. Só que a diferença é que ele não servia o Deus que você serve. Então qual é o teu medo para enfrentar o mundo aí fora, sendo que você tem um Deus que não dorme, um Deus que cuida de você dia e noite? Então essa é a palavra que Deus manda. Fique em paz, porque Deus vai interceder por ti, como sempre intercedeu. Mas você precisa passar a crer nas bênçãos de Deus na sua vida, a crer que Deus pode resolver todos os problemas na sua vida. Você precisa colocar Deus nas suas coisas, porque a partir desse momento a sua vida vai ser abençoada. Deus mostra até aqui essa palavra, receba ela como vinda dos céus, e o nome de Deus seja louvado. Amém.